O assunto que ocupa muito espaço nas últimas horas, e justamente é esse caso que os norte-americanos estão chamando de FIFA Gate. E como a Jovem Pan vem informando nos últimos meses, a investigação da justiça americana tem escancarado o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que envolve o futebol mundial. E o Brasil é protagonista nesse escândalo. Está acontecendo, como sabem os ouvintes da PAN, o julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, de Juan Manuel Napó, ex-presidente da Conmebol e da Federação Paraguaia, e de Manuel Burga, ex-presidente da Federação Peruana, lá em Nova York. Muitos outros julgamentos acontecem paralelamente e outros vão acontecer. O ex-presidente Marim está preso nos Estados Unidos. Ele já revelou muitos nomes de dirigentes do futebol brasileiro e de empresas que pagaram propina aos cartolas, e essas investigações prosseguem, se aprofundam e tudo será conhecido dentro de pouco tempo, muito provavelmente. Mas agora chegou a vez das testemunhas da justiça americana, aqueles que foram ouvidos pelos procuradores americanos, e os convocados estão derrubando as teses da defesa da cartolagem. Entre os brasileiros, Ricardo Teixeira e Marco Polo Deonero são os mais citados até agora. Aliás, ainda informando os ouvintes da PAN, Ricardo Teixeira vai ser julgado à revelia. Isso nos Estados Unidos, como sabem, funciona da seguinte maneira: muito provavelmente a justiça americana acatará o pedido dos procuradores, já que, sendo julgado à revelia, ele não demonstrou interesse em se defender. E muito provavelmente, é o que acontece nos Estados Unidos, eles adotam e abraçam a pena pedida pelos promotores, pelos procuradores. É assim que tem que funcionar lá. E Marco Polo Deonero, que é considerado procurado pela Interpol. Neste instante é procurado pela Interpol. Não pode deixar o território brasileiro. Há outros, muitos outros cartolas e dirigentes que foram citados. Mas ontem tivemos um depoimento estrondoso. O Alejandro Burzaco, um argentino, poderoso presidente da Torneios e Competências, uma empresa muito conhecida na América do Sul e muito rica na América do Sul, em Buenos Aires, uma empresa argentina, responsável pela compra dos direitos de transmissão dos principais eventos esportivos do continente, isso há muitos anos. Preso em Nova York, ele decidiu colaborar com os agentes americanos. E ontem, olhando para aqueles que estavam sendo julgados, disse no tribunal que pagou propina para todos eles e que fez parcerias com muitas empresas de mídia, citando as brasileiras Globo e Trafic. Segundo Burzaco, todas as empresas pagaram propina para os dirigentes por muito tempo. Era Júlio Grondona, quem não ouviu falar no esporte, Júlio Grondona, o chefão do futebol argentino, quem distribuía o dinheiro. Ele era o tesoureiro de toda a propinagem. Quando o Grondona morreu, Marco Polo Deonero e Juan Ángel Napó, da Conmebol na época, assumiram o esquema de pagamento de propinas. Para todos. Presidente da Conmebol, que estava no cargo, e o anterior, Nicolas Leoz, também está citado, está preso, está esperando a extradição, autorização de extradição, saindo do Paraguai, indo para os Estados Unidos. Integrantes do Comitê Executivo da Conmebol, vice-presidentes, secretário-geral, presidentes de todas as confederações do continente. Aliás, mais um drama. Ontem, suicidou-se em Buenos Aires o advogado argentino Jorge de Leon. Ele se suicidou ao se jogar sob um trem em movimento em Buenos Aires. Ele foi citado pelo Burzaco como recebedor de cerca de 4 milhões de dólares em propina também em todas essas negociações. Ele que fez parte do governo da Cristina Kirchner, né, Jesus? Também. E da Globo, o ex-executivo Marcelo Campos Pinto foi considerado ator importantíssimo de todo esse esquema criminoso. Até 2015, ele era o responsável pela negociação de direitos da emissora. Todo mundo conhecia o Marcelo Campos Pinto, íntimo dos dirigentes esportivos. Nada era feito pela cartolagem sem consultá-lo. Aliás, ele esteve em São Paulo, na Câmara Municipal, ao lado de Marco Polo Deonero, para defender os Jogos
noturnos, que eles continuassem às 22 horas, quando a Jovem Pan fez uma campanha muito forte, tentando fazer com que os jogos em São Paulo, começassem um pouco mais cedo. Defendia que as partidas deveriam começar mais cedo. Os vereadores também acharam, gravaram isso com os repórteres da Jovem Pan. Depois, estranhamente, recuaram. Marcelo Campos Pinto era sempre a última voz. Cartolas de todos os níveis se submetiam aos seus desejos. Nos acordos para a distribuição das propinas, lá estava Marcelo Campos Pinto, segundo a testemunha da Justiça americana. O dinheiro era transferido para lugares distantes, na Ásia e no Oriente Médio, em nome de pessoas que essa testemunha nunca tinha ouvido falar. É importante dizer que há 2 ou 3 semanas, a Jovem Pan disse aqui que o FBI e a Interpol encontraram milhões de euros em contas de pessoas mortas, brasileiros mortos, e que eles já identificaram que foram transferências para cartolas brasileiros. Isso aconteceu nas últimas semanas e nós já dissemos aqui. Pessoas mortas com contas, inclusive em Mônaco, foram encontrados 30 milhões de euros pelo FBI. E vem mais por aí. Atenção! Uma das próximas testemunhas da Justiça dos Estados Unidos será J. Ávila, que foi aquele que puxou o fio de toda essa meada, usando escuta e seguindo orientações do FBI. O seu depoimento promete ser estrondoso. E mais uma informação com exclusividade dada pela Jovem Pan anteontem. Hoje, nesse momento, em Zurique, Joseph Blatter está sendo ouvido pelo FBI, pela Interpol e pela Justiça americana. Ele decidiu falar a pedidos dele. Ele mandou uma mensagem porque ele sabe que a coisa vai explodir e quis ser ouvido e embarcou para lá uma delegação americana que está neste instante ouvindo Joseph Blatter. Imaginem o que vem por aí, porque sabe-se que ele tem documentos e gravações e entregará tudo isso para a Justiça americana. O assunto envolve também, isso é muito importante, a compra de votos para o Catar ser sede do Mundial de 2022 e a propina paga para a FIFA pelos direitos de transmissão dos Mundiais de 2018, o próximo, a 2030. É a chamada propina futura. Todos os acusados negam. Todos negam. E sobre a Globo, a empresa afirma que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Em amplas investigações internas, apurou que jamais realizou pagamentos que não os previstos nos contratos. E diz também que Marcelo Campos Pinto, seu ex-diretor, em apuração interna, assegurou que jamais negociou ou pagou propinas a quaisquer pessoas. Foi texto do Jornal Nacional de ontem à noite. Essa é parte, claro, não a nota inteira, mas é parte da nota divulgada pela Globo. Eu só quero acrescentar um detalhe. Eu fui muito amigo. A gente tinha uma comunidade de advogados criminais nas décadas de 70 e 80. Eram vários, eram o Márcio Tomás Bastos, Rodir Troncoso Pérez, Alceu de Almeida Gonzaga, Milton Rosenthal, Marco Polo Del Nero, era um grande advogado criminal. E eu tive um contato com ele por telefone e questionei isso. Falei, Marco, você é um grande advogado criminal, o que está vendo lá? Ele falou, não, tem um advogado contratado e ninguém vai encontrar um tostão na minha conta no mundo inteiro porque não tem. Eu falei, Marco, mas se não tem, por que você não atua como nós atuávamos? Quando você tinha um cliente que estava nessa posição, o que você fazia? Você entrava com habeas corpus para trancamento da ação penal por falta de justa causa. A resposta dele, na verdade, eu já sabia e não me lembrava. Não existe habeas corpus no Poder Judiciário americano. Não existe. É o promotor público que é o dono da ação, e ele falou, e o promotor é muito leviano. Mas eu tenho lá um advogado, estou aguardando que essa tese seja acolhida final. O processo não anda enquanto eu não comparecer, me disse o Marco Polo. E eu estou aguardando que essa questão, no que refere a depósito de dinheiro em conta minha, seja afinal definida antes que eu possa me manifestar. Foi a posição do Marco Polo. O advogado, um deles que está lá, é o Dr. Batóquio.
O grande advogado. Grande advogado, e que num determinado momento... José Roberto Bató. Exato. Num determinado momento, sentindo que a coisa estava fervendo, há alguns dias, levou uma proposta para a justiça americana, que ele, Marco Polo de Onero, iria para os Estados Unidos se recebesse a garantia de não ser preso no seu depoimento. E como foi a quarta ou quinta tentativa, ele vai, não vai, não vai. Nesse período em que havia essa indecisão, surgiu a carta de Joseph Blatter se oferecendo para depor. E aí, a justiça americana, entre ouvir o Marco Polo de Onero e o Blatter, preferiu pelo Blatter, que era o chefão geral naquele período. E aí, afastou a ideia do Marco Polo de acontecer esse encontro com a justiça americana. Portanto, a situação dele está parada, mas ele continua sendo procurado. O depoimento do Ávila será importante. E ele continua sendo considerado procurado pela Interpol.